Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo. Pois é, amigos, ontem o Vasco jogou com Londrina e empatou em São Januário com muita chuva por 1-1. A gente poderia aqui, nesse vídeo, falar sobre diversas coisas a respeito do jogo de ontem. E algumas a gente vai pontuar. Mas o cerne da questão, o centro máximo da questão, são os jogos que faltam, os 6 jogos que faltam para o Vasco. E por mais que a gente se incomode, por mais que a gente não goste, a gente se revolte, é plenamente compreensível o torcedor expressar toda a sua indignação, principalmente por alguns fatos ontem, por esses 20 anos que o Vasco vem nesse processo de autodestruição e que só não se autodestruiu porque a torcida é gigante e manteve esse clube vivo, e não se negue isso jamais. O cerne da questão é porque não resta outra alternativa senão a torcida continuar fazendo o que ela sempre fez historicamente e ela vem fazendo de melhor nessa Série B, que é apoiar. Ontem, durante o jogo, nós tivemos vários momentos de vaias, cânticos mandando o Vasco jogar. Um time do Vasco em que, quando começou o jogo, me deu a impressão que seria um time com um pouco mais de pegada, pressionando, tendo algumas oportunidades. Achou um gol, isso é uma verdade. Achou um gol na falha do bom goleiro, do Londrina, mas achou um gol. E aí o Vasco sobe um pouco as suas linhas, marca um pouco a saída. E aquilo que eu venho repetidamente falando aqui, que o Londrina fez, e eu sinceramente não consigo entender porque o Vasco não faz, ou é uma falta de preparo físico, ou uma não tentativa de fazer esse tipo de marcação alta por conta da idade, talvez, de um meio, de uma lateral que não sobe, mas isso não justifica. Porque na frente nós temos o Ignaldo, que é jovem e rápido. Independente da qualidade, temos o Raniel, que é jovem, temos o Nenê, que poderia flutuar, temos o Marlon, temos o Andrei e nós temos o Yuri. E eu pergunto aos senhores, qual é a dificuldade que o Vasco tem, principalmente em casa e por que não fazer nos outros jogos, de fazer uma marcação alta? O que nós vimos o Londrina fazer ontem, ao fim do jogo, eles estavam pelo menos com 2 atletas fazendo uma marcação alta em cima da saída de bola do Vasco. Agora, por que o Vasco não faz isso? Porque o Ignaldo sozinho não vai dar conta. O Raniel recua. A nossa última linha recua. Quando você olha, eles estão quase na altura próximo do meio de campo, começando a fazer a marcação em cima do time do Londrina. E o que eu disse no pré-jogo? Atacar os homens da bola, dos zagueiros, que são ruins, não deixar abrirem as bolas nas laterais para que eles façam um corredor e proteger o miolo central, proteger aquele corredor central. E o Vasco ontem, depois de achar um gol, mais uma vez o Vasco entrega, porque aquele gol que o Londrina fez para mim foi falha na marcação. O bom jogador que fez o gol, ele não poderia dominar uma bola daquela e chutar sem ninguém à frente dele, dar o bote. Antes disso, o Paulo Vitor desculpe, rapaz, na beira de uma grande área, não é assim que se divide uma bola, chutando vamos ver, o cabo de guerra aqui, quem tem um pé de ferro, chutando e dividindo e saindo da bola depois do chute. Não se divide uma bola assim, principalmente na entrada da grande área. Muitos falam do Léo Matos, que é duro e viril, mas quem não lembra de um dos contra-ataques do Londrina, em que se não fosse o Léo Matos dar aquele carrinho na bola, que o time todo Londrina foi para cima do árbitro querendo a expulsão dele, mas foi na bola, aí você pega comentarista de arbitragem, que eu não sei, eu acho que esses comentaristas, obviamente, independente de ser homem ou mulher, nunca chutaram uma bola, nunca jogaram um campeonato, nunca jogaram um jogo oficial, principalmente. Porque você não pode dizer, de um jogo daquele, numa bola daquela, você quer que o Léo Matos entre como? Devagarzinho? Não, meu amigo. Tem que entrar para rachar na bola, no meio, como ele fez. Vai dizer, não, mas houve uma intensidade a mais, foi falta. Intensidade a mais? Futebol é esporte de contato. Não havendo desonestidade, nem faltando com a segurança a si e ao adversário, faz parte do jogo.
E assim ele entrou na bola como o Paulo Vitor deveria ter entrado próximo disso para dividir aquela bola. E aí o Vasco toma um gol. Mais uma vez eu acho que houve uma falha do Thiago Rodrigues. Alguns disseram na reportagem, não sei se foi o Grafite, na transmissão, acho que ele só viu a bola quando chegou em cima dele que ele estava encoberto. Mas mais uma vez foi no canto que ele estava. Tem crédito? Tem para burro, porque salvou muita gente. Vem salvando, mas vem pecando em alguns momentos. Mas pronto, passou. E aí o Vasco é um time que recuou suas linhas, não conseguia acertar aquele seu miolo central, porque vira e mexe, o Londrina vinha por ali e a sensação que eu tinha era de insegurança, em que em algum momento a gente ia tomar um gol ali. Quando você não consegue um Raniel combativo, você deu a bola para o Yuri atacar, para mim, talvez junto com o Andrei, para mim tenha sido os melhores do jogo ontem, o Andrei de forma disparada, o melhor do jogo ontem, o moleque se virando em 10, o Yuri se virando em 10 e os outros jogadores tentando cumprir. Ali atrás a nossa linha tentando dar um gás necessário, o Léo Matos naquela dureza dele, o PV muito ruim, muito ruim. Infelizmente a gente olha que não tem jeito, tem que ser o Edmar. O PV, serve, mas então é para jogar lá na frente, numa posição que joga o pé aqui na esquerda de extrema, porque ali atrás não dá certo. Aí você tem os nossos zagueiros, o Boz e o Conceição, que fizeram um jogo tranquilo, mas não adianta, eu estou cansado disso, não adianta dar bola no pé dos nossos dois zagueiros para saírem jogando, porque não é deles, eles não sabem sair jogando. Se você reparar, não conseguem construir jogada. É culpa deles? Não é. É o meio que tem que vir buscar essa bola. Eles tentam, no formato, no entendimento da jogada, mas ele acaba fazendo uma ligação, às vezes, da primeira para a terceira linha. E cadê a segunda? Cadê o meio que não vem buscar? Aí tem um Andrei corre para um lado, o Marlon corre para o outro. Você via ontem um Andrei, miolo central, às vezes à esquerda, às vezes na direita, construindo, tomando falta. O moleque jogou muita bola ontem. Aí o Marlon caindo muito pela extrema. Agora, para ele cair para a extrema, era importante que o Raniel viesse para dentro, que o Léo Matos subisse um corredor, que fizesse um jogo apoiado, porque várias vezes eu vi o Marlon sozinho e ele não tinha com quem conversar, com quem tabelar. Aí você vai para o lado esquerdo, você vê o Aguinaldo, que a melhor posição do Aguinaldo é o centroavante, é espetado no meio. E aí, Jorginho, discordo plenamente de você, eu ouvi e vi a sua entrevista. É claro que você não vai falar, e a gente entende, mal de nenhum jogador, de nenhuma decisão, apesar de você sutilmente abordou a questão do Raniel, que ele poderia, naquela outra jogada, em que ele perdeu mais um gol e finalizou para fora, se não me engano era o Andrei que estava do lado, era só dar um tapa. Mas algumas coisas não podem haver insistência. E eu já venho falando há muito tempo, definitivamente o Vasco não tem condições de ter o Raniel como centroavante titular. Para ficar só por aqui. O time do Vasco ontem finalizou como muito não finalizava. E a quantidade de gols que o Vasco perdeu está pagando a conta. E se você for buscar o Raniel lá atrás, em outros jogos, perdeu igual. Decisões erradas, vontade de fazer o gol e não olhar para o adversário. Já dizia o falecido Dénia, às vezes me encanta mais um bom passe do que fazer o gol. Esse é o conceito. O time do Vasco não chuta de fora. O time do Vasco quer trabalhar a bola para fazer o gol de dentro da linha. Aí ontem, quando ontem o Figueiredo que entrou, tentou se movimentar, fez para dentro, brigou, que para mim quem tem que começar jogando é ele, o Raniel, ou ele e o Aguinaldo, já falei isso. Alguém perguntou para ele dar falta, estava longe, aí, acho que numa leitura labial, ele falou, vamos ver o que dá. Olha, vamos lá. Claro que é um jovem. Não é a forma adequada de falar para uma torcida que já está combalida, demonstra uma falta de confiança, porque você vai, vamos ver o que dá. Não é assim, amigo, você tem que confiar no seu taco. Mas é um cara que entrou dando luta, dá dinâmica, dá velocidade na frente, coisa que o Vasco não tem com o Raniel. O Nenê é um nosso astro de bola parada, mas há de se pensar, será que ele deve ficar os dois tempos ou sai na metade do segundo? Quem sabe você deixa ele um primeiro tempo, a menos que as coisas estejam muito boas, e depois você troca. Aí pergunto eu, o Jorginho sacou o Eric, que estava encostado treinando a parte, e botou para jogar. O que ele fez? Deu um chute para o gol, que é uma imagem simbólica, que talvez seja a imagem do acesso. O Yuri se ajoelha
Na hora que ele vai chutar, a câmera pega de longe, como pedindo a Deus que aquela bola entrasse. Isso é o retrato da angústia do Vasco. Esse é o retrato da angústia do Vasco. Então o Vasco fez um jogo ontem, na minha opinião, um jogo ruim. Começou razoavelmente bem, até o próprio Raniel dando combate, mas se apagou do jogo. Deixou o Londrina crescer, que veio para cima, o Londrina empurrou o Vasco, pressionou, às vezes com 2, 3 na linha de frente, não deixando o Vasco trabalhar a bola. E o Vasco não conseguia fazer o meio pensar. Porque o Vasco não tem movimentação lá na frente que acelere o jogo. Não tem condições de deixar o Raniel, você tem que botar um Aguinaldo centralizado e você espetar o Figueiredo, que são 2 jogadores de velocidade, podem trocar posição ali. E é um ídolo. É um jogador que marcou, é cria do Vasco, sim. Mas não dá para o Alex Teixeira. Não dá. Nesse momento não dá. Foi se jogar na bola. E aí eu vou bater num ponto que me irrita profundamente, que é tentar cavar o pênalti. Por que quando recebeu a bola, ele teve condições de chutar? Por que não chutou? Raniel, até tossi aqui, por que você não chutou aquela infeliz daquela bola direto para o gol? Um jogo dessa importância, não é desse tamanho, é um jogo dessa importância. Como é que passa na cabeça de um jogador fazer uma cavadinha lá dentro, na risca da grande área? Aquela tua bola não avançava 2 metros e passa pelo goleiro. Você foi sozinho, de frente para o gol, 7,5 metros ali. E você me tenta uma cavadinha, Raniel. O Vasco precisando do jogo. E você me tenta um lance irresponsável desse. E depois vai ficar chateado que a torcida te xingou, te vaiou, reclamou com você? Meu amigo, você que procurou o barulho, agora aguenta. E Jorginho, eu espero que você entenda que ali na frente precisa de mobilidade. Não adianta você ter o Andrei e o Marlon com velocidade quando não tem os laterais que sobem e você ter apenas o Aguinaldo espetado lá do outro lado e ter o Raniel, que às vezes parece um poste e não se mexe. Tem que ter velocidade. E aí o Vasco vai para o jogo contra o Operário com a corda para lá do pescoço. Ainda estamos no G4, estamos, mas a corda está para lá do pescoço. Vamos secar o Ituano, que nós estamos com 49 a 3 pontos do Londrina e do Sport. E vamos secar o Ituano, para o Ituano não ganhar em casa do CRB, que se ganhar fica 2 no Vasco. Olha que ponto nós chegamos. Então a gente pode falar muita coisa do jogo de ontem, coisas horrendas. Cadê o Bruno Tubarão, Jorginho? Que quando saiu tinha feito uma bela partida do último jogo dele e não aparece. Você estava jogando bola dentro da área e por que você não botou, por exemplo, o Fábio Gomes ali para jogar? Se estava tentando jogar a bola dentro da área, o Peck entrou para jogar para a área e para dentro da área. E cadê o jogador alto? Por que não fez opção por ele? Você, treinador, você sabe o que faz. Mas olha, está na hora de acordar e entender que algumas peças não dão para jogar e não podem ficar o tempo todo. E aí vai o segundo ponto do vídeo. Somos os torcedores. São os torcedores. Não adianta a gente dar pancada, a gente reclamar. Não adianta a gente se revoltar. Que a gente tem todo o direito, torcedor tem todo o direito, porque é ele que apanha diariamente quando o time vai mal. Alguns ali saem e vão para outros clubes, como foi a época passada, e a gente falou sobre isso. Então, a torcida do Vasco protestou, quando tinha que protestar. Agora, a cabeça tem que estar em pé, estamos no G4 ainda, nós vamos classificar, vai ser sofrido, vai. Mas o torcedor tem que continuar fazendo o seu papel de apoiar, de incentivar, de estimular. Não tentem outro lado, não revidem, não partam para agressão, não conclamem e reclamem nas redes sociais, não faça abaixo o jogador X, Y, isso não vai ajudar. É o que nós temos para terminar esses 6 jogos. E eles precisam e devem ter o nosso apoio, torcedor. É isso que a gente tem que fazer, gostando ou não. O papel da torcida nesses últimos 6 jogos é esse. Depois, virar o acesso e aí o ano que vem a história é outra, os jogadores são outros, a estrutura é totalmente diferente. Valeu, rapaziada. Muito poderia se falar do jogo de ontem, mas esse momento de 6 jogos decisivos não vai construir nada a gente fazer as diversas críticas do que a gente viu ontem, de esquema tático, de miolo central, o Vasco dando espaço para o Londrina vir em boa parte do jogo por dentro, o Yuri às vezes marcando sozinho, o Marlon lá na frente dialogando sozinho, o Raniel que não se mexe, o Aguinaldo jogando numa posição que não é dele, que é espetado pela lateral, o PV horroroso, o Léo Matos que não subiu algumas poucas vezes, mas ficava mais parado ali embaixo, o nosso
O nosso Batman da Colina, que eu acho que deu uma falhita. Os nossos zagueiros que não conseguem acabam fazendo uma ligação da primeira para a terceira linha, porque a segunda às vezes não vem buscar. Pronto. Mas isso não resolve. Tudo isso a gente já viu, poderia falar horas aqui. Mas o que a gente precisa é apoiar o time, é estimular, é dar moral, é continuar comparecendo, é entupir lá com os ingressos que foram disponibilizados do jogo contra o Operário, a rapaziada de lá, porque é isso que vai levar o Vasco para cima. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas. Cliquem aí, se inscrevam no canal Olho no Vasco, sininho de notificação, deixe o seu like, compartilha geral. Vamos para cima, vamos apoiar, porque o Vasco é gigante, a torcida é super gigante e o Vasco vai subir. Saudações vascaínas.